Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga, e hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês. O que é pior, estar sozinho ou estar mal acompanhado? Por que que desde criança nós somos ensinados que não devemos estar sozinhos? E por que será que essa crença favorece aquelas amizades, aqueles relacionamentos incompatíveis, aqueles relacionamentos abusivos, somente para evitar a solidão? Por que será? Por que que é tão difícil estar só? Por que que as pessoas, quando estão sozinhas, se sentem vazias? Por que que as pessoas precisam de companhia para se sentirem completas? E por que que as pessoas sozinhas incomodam tanto aquelas outras que não entendem como que uma pessoa pode estar sozinha? Aí elas são acusadas de problemáticas, de abandonadas, infelizes. Elas falam: ai, ninguém te quer, você está sozinha. Mas às vezes não é que ninguém queira a pessoa. Muitas vezes essa pessoa se basta, essa pessoa não quer misturar sua energia com pessoas que não estão na mesma sintonia. Então, a solidão não quer dizer que a pessoa esteja abandonada. A solidão é muito pior quando a pessoa está acompanhada de pessoas tóxicas. E muitas vezes as pessoas se sentem muito mais sozinhas no meio de um monte de gente abusiva. Eu já vi casos de uma pessoa se recuperando de uma cirurgia que ficou acompanhada de familiares e se sentiu assim totalmente abandonada, vulnerável, sem apoio nenhum. Como também eu vi já casos, inclusive recentemente, a pessoa se recuperando desse vírus que ainda está aí, e foi na época de Natal e Ano Novo. A pessoa passou um mês se recuperando desse vírus, sozinha em casa, e não recebeu nenhuma mensagem de nenhum irmão, de nenhum familiar, para perguntar: você está melhor? Você acordou viva? Feliz Natal, feliz Ano Novo. Então, gente, estar sozinho é melhor do que estar no meio de pessoas tóxicas. Porque quando você está com pessoas tóxicas, você não está em boa companhia. E às vezes a pessoa tem uma autoestima muito baixa, um medo muito grande da solidão, e a pessoa acaba permitindo a entrada dessas pessoas tóxicas na sua vida. Mas muito pior do que a solidão é estar junto com pessoas de energia ruim, pessoas de mau caráter, pessoas que sugam a sua energia, sugam o seu entusiasmo, tiram o seu brilho. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa às vezes tem um imóvel na praia e fala assim: ah, eu estou sozinho, mas se eu tivesse uma companhia, eu iria aproveitar essa casa que eu tenho na praia, que eu nem vou, mas se eu tivesse uma companhia, eu ficaria lá uma semana. Aí a pessoa arruma uma companhia e vai para essa casa na praia e não consegue ficar lá 2 dias com essa companhia tóxica. Porque essas pessoas tóxicas, elas tiram aquela vontade de viver. Elas tiram o brilho da pessoa. E muitas querem dominar os desejos e as motivações do parceiro. Eu já vi casos de parceiros que abandonam hobbies,
abandonam coisas que os fazem felizes porque estão se relacionando com pessoas tóxicas, que são castradoras, são abusivas. Por exemplo, uma pessoa que adora andar de moto, mas o parceiro não gosta. E a pessoa vai deixando aquele hobby, aquela paixão para trás, e quando vê, a moto nem bateria tem mais, está escondida lá na garagem, esquecida. Por quê? Porque a pessoa priorizou o outro e não o seu desejo. E assim a pessoa pode adiar uma viagem porque o parceiro não gosta de viajar. A pessoa pode se afastar da família, se afastar dos filhos ou dos amigos porque o parceiro tem ciúmes. E quando a pessoa percebe, a pessoa está vivendo a vida do parceiro e não a vida dele. Está atendendo às expectativas do outro. Está perdendo a sua identidade numa prisão que a pessoa mesmo arrumou. A pessoa mesmo se colocou naquela prisão e trancou a porta. E quando a pessoa se dá conta, passaram-se anos de vida não vivida, de sonhos adiados, obedecendo padrões estabelecidos por uma outra pessoa, uma pessoa tóxica que ele deixou entrar na sua vida, atendendo às expectativas dessa pessoa. E aí, esse parceiro vai perdendo a graça, vai perdendo o brilho, vai ficando cada dia mais amargo, mais depressivo. E além do que, quando a pessoa convive com um parceiro tóxico, existe a liberação daquele hormônio, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, imagine a pessoa todos os dias liberando esse hormônio do estresse. Vai chegar uma hora que a pessoa vai desenvolver uma doença física ou mental. Vai desenvolver uma depressão, uma síndrome do pânico, um diabetes. Porque o hormônio do cortisol, ele acaba provocando doenças físicas e mentais. E algumas vezes as pessoas tentam se adaptar nesses relacionamentos tóxicos, porque elas têm um vazio existencial e elas projetam no outro, assim, aquela expectativa de felicidade. Só que esse vazio não pode ser preenchido por outra pessoa. A única pessoa que pode preencher esse vazio é ela mesma e não o outro. E pode acontecer que essa pessoa de baixa estima, ela se acostuma nessas dependências emocionais, nesses relacionamentos abusivos, e sem perceber, ela vai prejudicando o seu desenvolvimento, vai perdendo cada vez mais o seu amor próprio, a sua autoconfiança, vai perdendo a sua saúde física e mental, tá? Vai se mortificando a cada dia e vai preenchendo o dia a dia sem viver realmente. Isso faz mal à saúde física e mental. Faz mal à saúde física e mental você misturar sua energia com a energia de uma pessoa que não está na mesma vibe. E quando eu falo vibe, eu não me refiro à aparência física, nem situação social, nem financeira. Eu me refiro à sintonia de caráter, sintonia de energia, sintonia de personalidade. E isso não é uma crendice, não é uma lenda, não é um ditado. Isso é física quântica.
Vocês sabiam que nós misturamos até o nosso DNA com a pessoa com a qual nós nos relacionamos? Nós misturamos através dos fluidos corporais, como a saliva, por exemplo, e através de emoções, como pensamentos, conversas, toques. Então, nós misturamos o nosso DNA, nossa energia, com as pessoas. É por isso que existe aquele ditado que diz: você se torna a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, imagine uma convivência com uma pessoa tóxica, onde você troca energias num relacionamento amoroso. Como que fica essa troca de energia? Uma energia maléfica entrando na sua aura, contaminando os seus chakras, acabando com a sua vida. O Jung já falou sobre essa troca de energia quando ele falou no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo se refere àquelas características herdadas das gerações anteriores, dos nossos antepassados. Então, você já imaginou que se as energias e as características dos nossos antepassados, que estão distantes gerações, eles ainda assim influenciam o caráter e a personalidade da pessoa na atualidade? Imagina a influência da convivência com uma pessoa maléfica, uma pessoa de mau caráter na sua vida. É muito difícil, muito difícil. Essa troca de energia de DNA, ela é muito séria. É por isso que, às vezes, nós observamos casais que apresentam até as mesmas características de caráter. Às vezes, os dois têm depressão, os dois têm maus hábitos. E muitas vezes, quando a convivência é longa, eles acabam se parecendo fisicamente. Eu não sei se vocês já repararam, às vezes vocês falam assim: nossa, aquele casal, eles parecem que são parentes, né? Nem parece marido e mulher, nem parece um casal, né? Porque parece que são família. Porque as pessoas acabam desenvolvendo até características físicas semelhantes por causa dessa troca de DNA. E é justamente por causa dessa troca de DNA que, quando as pessoas se separam, as pessoas sentem aquele tipo de uma síndrome de abstinência, que é quando a pessoa se recorda somente dos bons momentos e sente falta daquela pessoa que só lhe faz mal, que só atrasa a sua vida, que só atrasa o seu desenvolvimento, que bloqueia e que trava o seu progresso. E segundo a física quântica, essa energia maléfica que contamina os chakras do parceiro, ela demora 6 meses para ser eliminada do organismo. Então, durante esses 6 meses, a pessoa pode ter essa falta, essa tipo de uma crise de abstinência, mas depois passa. É por isso, gente, que antes de aceitar uma pessoa na sua vida para se relacionar, seja ela uma amizade, seja um relacionamento amoroso, é preciso conhecer o caráter dessa pessoa, a personalidade, o histórico de vida dessa pessoa, os valores familiares, porque tudo isso vai entrar na sua vida, vai influenciar o seu desenvolvimento e a sua energia também, a sua aura. E além de tudo, vai influenciar a sua família,
pessoas que vão ser afetadas pela sua escolha. Seus filhos, se você tiver filhos com essa pessoa, ou seus filhos de um casamento anterior. Por quê? Esse tipo de pessoa tóxica geralmente não aceita os filhos do casamento anterior, geralmente odeia o sogro e a sogra, geralmente tem ciúmes dos irmãos do parceiro, dos amigos dele, porque essa pessoa não se garante. Então, essa pessoa vai minando a vida do parceiro, criando discórdia e criando competição na família. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado na escolha dos seus relacionamentos. E muito cuidado, porque pode envolver filhos nessa má escolha, pode envolver família nessa má escolha. Imagine uma pessoa compartilhar a vida com um parceiro que tem uma síndrome do transtorno de personalidade narcisista. Se essa pessoa vier a ter filhos com esse parceiro que tem essa síndrome, vai sofrer a vida inteira. Porque essa pessoa se vitimiza, essa pessoa coloca filhos contra o pai, coloca o pai contra os filhos. Então é muito difícil. Essas pessoas que têm essa síndrome do transtorno de personalidade narcisista, elas se colocam num pedestal e para que elas permaneçam nesse pedestal, elas colocam os outros sempre abaixo. Então, imagina o estrago que essa pessoa faz na vida de um parceiro, o estrago que essa pessoa faz na vida de um filho. Então, é difícil. Quando a pessoa se relaciona e permite que outra pessoa entre na sua vida, tem que observar muito bem o histórico de personalidade dessa pessoa. Por quê? Você já imaginou você se envolver com um criminoso, com uma pessoa sádica? Que problemas você vai trazer para a sua vida, permitindo que esse tipo de pessoa compartilhe da sua energia, compartilhe da sua vida? Pense nisso. Eu já vi casos de pessoas, de famílias assim, que sofreram extorsões por pessoas sem caráter, que faziam chantagem emocional com a sogra para extorquir dinheiro da sogra. Uma pessoa idosa de quase 90 anos. Então, isso é muito sério. E muitas vezes isso vai parar em tribunais, fazendo vergonha para a família e trazendo discórdia entre os irmãos. Então, gente, é difícil. É muito triste. Por isso que a pessoa precisa dizer não ao que não vai lhe fazer bem. A pessoa tem que saber dizer não. E para saber dizer não, a pessoa tem que se valorizar, para que a pessoa possa ser seletivo, para não aceitar qualquer um na sua vida. Isso é muito sério. Porque quando você acolhe pessoas tóxicas na sua vida, inconscientemente você está se colocando numa crença que você só merece migalhas, que você não merece uma coisa boa, que você merece só aquilo que você tem ali. E essa dependência emocional só vai fazer mal. Vai fazer mal, a pessoa vai ficar cada vez mais sem rumo, depressiva, insegura. E às vezes essa pessoa coloca a expectativa de felicidade justamente na convivência com essa pessoa tóxica.
É difícil. Então, é muito melhor sozinho do que mal acompanhado. Por quê? A solidão, ela é muito benéfica. Ela ajuda na criatividade, ela equilibra as nossas ideias quando nós estamos sozinhos, né? E a pessoa pode se surpreender com a solidão e gostar muito da sua própria companhia. Tá? É uma surpresa. A solidão pode ser dizer não àquilo que vai te fazer mal, ao que vai te prejudicar. A solidão pode ser o afastamento de pessoas de mau caráter, pessoas ruins. A solidão pode ser uma opção da pessoa dizer sim para a felicidade, para a liberdade. E antes de se envolver em relacionamentos, qualquer que seja, para evitar esse tipo de relacionamento tóxico, é preciso que a pessoa esteja completa consigo mesma, para que a pessoa não vá buscar ninguém por uma dependência emocional, mas sim por uma sintonia, por um encontro de energias recíproco, energias semelhantes. E nós somos seres sociais, e é maravilhoso a pessoa poder compartilhar de companhias boas, né? Mas é maravilhoso quando as essências se conectam. Só que o que a gente vê hoje em dia são relacionamentos falidos, onde uma pessoa esquece dos seus desejos para favorecer a outra, se sacrifica para agradar o outro. Então, são pessoas que têm dificuldade para estar sozinhas. Elas têm medo de encarar a si mesmas. Então, elas têm medo. Nós somos livres para aceitar uma pessoa ou não na nossa vida. E para aceitarmos uma pessoa com a mesma energia, com a mesma vibe. Porque você atrai aquilo que você vibra. Se você é feliz, você vai atrair uma pessoa feliz. Se você está numa dependência emocional, numa depressão, você vai atrair uma pessoa com as mesmas características. Então, gente, é preciso evoluir, como a águia que voa sozinha, enquanto os corvos precisam de bando para voar. E isso não é egoísmo, isso é inteligência emocional. Porque a melhor companhia é aquela que agrada a sua saúde mental e a saúde mental do outro, numa reciprocidade, onde o outro não é uma extensão sua e você não é uma extensão do outro. Então, o segredo para viver uma vida plena e feliz está no equilíbrio entre a convivência social e a capacidade de estar sozinho. Existem pessoas que são como as águias, que voam sozinhas, seguras de si, sem medo. E existem aquelas pessoas que são como os corvos, que precisam de um bando para voar junto, se aprisionando numa vida sem sentido, com pessoas que não tocam o seu coração, somente para não ficarem sozinhas. Então, eu gosto muito de uma frase do Jean-Paul Sartre, que diz: se você sente solidão quando você está sozinho, você está em má companhia. Então, quando a gente tem amor próprio e se gosta, nunca vai sentir solidão, porque sempre a nossa companhia vai ser boa para nós. E eu vou falar uma coisa muito séria para encerrar esse vídeo, gente. Talvez a decisão mais importante da nossa vida seja aquela de nós elegermos alguém com quem nós vamos dividir
misturar, compartilhar a nossa energia, a nossa vida, com quem a gente vai criar uma história. Porque isso pode nos fazer muito felizes e também pode arruinar a nossa vida. Pensem nisso, que é muito sério. E se vocês gostaram dessa reflexão, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de se inscrever no canal se já não são inscritos e de tocarem o sino para receberem todas as notificações. Eu vou deixar um link com meus livros que eu já deixei aqui para mostrá-los, tá? Que tem na versão em português e inglês, estão na Amazon. Vou deixar o link para vocês conhecê-los. E, gente, muito obrigada pela companhia. Eu espero vocês na próxima semana com um novo tema. Um beijão e até lá. Tchau!